Salve salve amigos amantes rodoviários, quem reporta é o Oliveira transmitindo a partir de Balneário Camboriú, Santa Catarina, voltando aos poucos com as séries do canal. Autos e Curiosidades BR também é cultura, de volta com a série História dos Veículos com vídeo de hoje a história do Chevrolet Opala. Nascido como Projeto 676, o Opala foi fabricado em nosso país entre os anos 1968 e 1992. Ele foi baseado no modelo Record, da Opel, porém com alguns retoques feitos pela General Motors do Brasil. Ao longo de sua história em terras tupiniquins, o Opala teve diversas versões como a Sedã, a Coupé e a Perua, totalizando quase 1 milhão de unidades vendidas ao longo de sua trajetória por aqui. O ano era 1963. A General Motors do Brasil ainda não tinha um automóvel fabricado por aqui e esse desejo era tratado internamente sob o codinome de Projeto 676. Após muitos estudos e pesquisas, a GM decidiu que o primeiro modelo fabricado no Brasil seria com base no europeu Record, da Opel. Por lá, esse veículo tinha como opções de carroceria as versões Perua, Coupé e Sedã. O nome escolhido para esse primeiro veículo nacional da montadora remetia a uma pedra preciosa, a Opala. Essa pedra possui duas reservas de relevância mundial, sendo uma na Austrália e outra aqui no Brasil, mais precisamente no Piauí. Em 1968, no Salão do Automóvel de São Paulo, o Opala era apresentado para o grande público em uma carroceria sedã de 4 portas que poderia ser adaptada em duas versões, a Standard e a Luxo. As características que seduziam o público lançado com uma grade imponente de linhas horizontais cromadas e com faróis circulares embutidos, o Opala ainda se destacava pelas calotas cromadas e as curvas nas laterais e parte traseira. As 4 quinas desse sedã eram sobressaltadas e em sua versão luxo ainda trazia inovações para a época como a luz de ré, que não era obrigatória e logo não estava presente em todos os modelos vendidos naquele tempo. O Opala tinha também o desenho inspirado no Chevrolet Nova, sedã compacto vendido nos Estados Unidos, que tinha as linhas laterais arredondadas, chamadas na época de garrafa de Coca-Cola Coke Bottle. Em 1966 a GM chamou os jornalistas para uma coletiva, e anunciou que iria lançar o primeiro carro de passeio da marca produzido no Brasil, e esse carro seria o Opala. Antes do lançamento, a Chevrolet colocou o carro em evidência em propagandas na TV estreladas por Tônia Carreiro, Jair Rodrigues e o jogador Rivelino que diziam "meu carro vem aí". Além da beleza, o que mais chamou a atenção do carro era sua motorização, bem adequada e confiável, seja no motor 6 cilindros 3,8 litros em linha, velho conhecido do mercado, de 125 CV ou no 4 cilindros 2,5 litros de 80 CV, a mecânica do carro era muito robusta, feita para durar. Seus motores 6 cilindros davam ao Opala um desempenho parecido com os novos Ford Galaxy e Dodge Dart, sem fazer feio, e também ofereciam a opção mais em conta no consumo e no preço com o motor 4 cilindros. A linha Opala também deu origem a 3.000 novos empregos na fábrica da GM e mais de 2.000 empresas passaram a fornecer peças para a fabricação do carro, um feito memorável para a época que a marca fez questão de destacar. Opala SS chegou ao mercado em 1970 e era uma versão esportiva. Tinha faixas pretas tanto no capô quanto nas laterais e traseira, além das rodas esportivas. O nome SS vinha do fato dos bancos dianteiros serem individuais. O Opala SS tinha motor 6 cilindros, mas chegou a ter também um motor 4 cilindros, chamado SS4. Coupe agora com 2 portas, ele chamava atenção por não ter a coluna B. Isso o deixava mais parecido com um conversível com capota. Caravan, ano da sua primeira reestilização, em 1975 o Opala ganhou a sua versão Perua. Apesar de ser um carro maior, esse modelo sempre teve 2 portas. Até em 1977 chegava o Diplomata, uma versão mais luxuosa da Caravan. Possuía diferenciais de série para a época como ar-condicionado, motor de 6 cilindros, direção hidráulica e toca-fitas. O Chevrolet Commodore que substituiria o Gran Luxo.
Intitulado como o carro de maior status da linha, normalmente vinha equipado com motor 6 cilindros de 4.100 cc, 184 CV de potência e 4.000 RPM, carburador de duplo corpo, transmissão manual de 4 marchas, ou automática, e direção hidráulica. As curiosidades que envolvem o Opala no Brasil. Ele tinha uma versão cor-de-rosa. A General Motors lançou em 1974 uma versão um tanto extravagante para o Opala, chamado de Rosa Pantera. Tudo bem, pois nessa época as cores cheguei estavam na moda. As mulheres na época piraram. Opala Chateau. Houve um Opala com interior na cor vinho, o Opala Chateau, que estreava com elegância de bancos, painéis e revestimentos em tom vermelho escuro, que são raros de se encontrar hoje em dia. Geralmente esses modelos tinham meio teto em vinil, que deixa o visual do carro mais clássico. A morte de um ex-presidente, Juscelino Kubitschek, ex-presidente do país que fundou a capital, Brasília, morreu dentro de um Opala em 1976 na Via Dutra, quando seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro. O Fusca não foi o único protagonista de cinema. Muito Gelo e Dois Dedos de Água teve como um dos seus protagonistas um Opala vermelho. No filme, as atrizes Mariana Ximenes e Paloma Duarte trancam a avó interpretada por Laura Cardoso no porta-malas do Opala. O Opala também é música. Banda Raimundos lançou em 1995 uma música chamada Eu Quero Ver o Oco, onde na letra o vocalista cantava assim: meu ódio por automotores começou cedo que eu tranquei os dedos na porta do Opalão meu pai de dentro se ria que se mijava achou que o filho festejava era dia de Cosme e Damião. Obrigado por assistir. Se curtiu, deixe seu like. Sua inscrição é de extrema importância para o crescimento do canal. Abraço.